Você toma melatonina, talvez há semanas, talvez há meses, talvez já faz anos. Você leu que é natural, que não causa dependência, que todo mundo usa, que médicos indicam, que farmácias vendem sem receita porque é seguro. Você acreditou e faz sentido acreditar, porque tudo isso é verdade. Então você criou o ritual. Todo dia, antes de dormir, o comprimido. Às vezes com um copo d'água, às vezes com um chá. Sempre na mesma hora, sempre com a mesma esperança silenciosa de que esta noite vai ser diferente. E você dorme. Às vezes até rápido, às vezes sem acordar no meio da noite. Mas de manhã, a mesma sensação: cabeça pesada, olhos que não abrem direito, corpo que parece ter ficado deitado, mas não descansado de verdade. Como se você tivesse dormido 8 horas e não tivesse dormido nada. Você se levanta, toma o café, espera a cabeça clarear, e a sensação demora mais do que deveria para passar. Às vezes não passa. E você pensa: será que é coisa da idade? Será que meu corpo simplesmente não descansa mais como antes? Não é isso. Não é falha sua. Não é fraqueza do seu corpo. Não é a idade tomando conta de algo que você não pode controlar. É que a melatonina resolve uma parte do problema e deixa outra completamente intacta. Ela ajuda você a adormecer, mas o sono profundo, aquele que restaura, que recupera, que faz você acordar com disposição real, depende de mecanismos completamente diferentes. Mecanismos que a melatonina não toca. E essa parte ninguém te contou. É exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a melatonina é o suplemento mais usado para a insônia e o mais mal compreendido. A maioria das pessoas a usa para tentar melhorar o sono profundo, mas ela não foi feita para isso. E essa confusão é o que explica por que tantas pessoas tomam melatonina fielmente por meses e ainda assim acordam exaustas toda manhã. Neste vídeo, vou te mostrar 3 erros que estão bloqueando o seu sono profundo. Erros que a maioria das pessoas faz sem perceber, muitas vezes acreditando que está ajudando o próprio sono. E vou te mostrar 3 mudanças concretas que você pode começar a aplicar ainda esta noite. Não para te dar mais uma lista de coisas para tentar, mas porque existe uma lógica específica por trás de cada uma dessas mudanças. E entender essa lógica é o que faz a diferença entre uma semana de tentativas e meses de resultado real. Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite enquanto você dorme. Aos 30 anos, esse programa roda completo, sem interrupção, sem pular etapas. O corpo entra nas fases profundas com facilidade, permanece nelas por tempo suficiente e sai da noite reconstituído. Músculos recuperados, memória consolidada, sistema imunológico recarregado, cérebro limpo do acúmulo metabólico do dia. Depois dos 55, esse programa começa a mudar, não de forma dramática, não da noite para o dia, mas de forma consistente e progressiva. Os ciclos ficam mais curtos, o sono leve ocupa mais espaço dentro de cada ciclo. E o sono profundo, a fase N3, a fase Slow Wave, aquela que é responsável pela maior parte da restauração física e cognitiva, vai diminuindo gradualmente. Não é o tempo total de sono que encurta primeiro, é a profundidade. É por isso que tantas pessoas acima de 55 dormem 7, 8 horas e ainda assim acordam sem energia. Não é que estão dormindo pouco,
é que o sono que estão dormindo passou a ter menos das fases que realmente restauram. E qualquer perturbação nesse processo, um ruído, uma variação de temperatura, um pensamento que dispara no meio da noite, já é suficiente para interromper o ciclo antes de completar. O corpo sente essa diferença imediatamente ao acordar, mesmo que a pessoa não saiba nomear o que está faltando. Agora, por que soluções isoladas têm efeito limitado nesse contexto? A melatonina é o exemplo mais claro. Ela é um hormônio que sinaliza ao cérebro que está escurecendo lá fora, que é hora de iniciar a transição para o sono. Ela é eficaz para sincronizar o ritmo circadiano, especialmente em situações de jet lag ou quando a exposição à luz artificial está desregulando o relógio biológico. Ela ajuda a abrir a porta para o sono. Mas o que acontece depois que a porta é aberta? A profundidade dos ciclos, a estabilidade das fases, a qualidade da restauração depende de outros mecanismos completamente diferentes. A temperatura corporal, a pressão homeostática do sono, a consistência dos horários. A ausência de interferências que fragmentam os ciclos antes de completar, esses mecanismos a melatonina não regula. E quando a pessoa usa a melatonina como solução central para o sono, esses outros fatores continuam desregulados, invisíveis, silenciosos, bloqueando o sono profundo noite após noite. Me conta nos comentários. Você usa melatonina há quanto tempo e sente que ela realmente melhorou a qualidade do seu sono ou só ajuda a adormecer? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Há 3 padrões que aparecem repetidamente em pessoas acima de 55 que usam melatonina há meses e ainda assim não sentem sono verdadeiramente restaurador. 3 hábitos que bloqueiam o sono profundo de formas que a maioria nunca associa ao problema. Vou te mostrar cada um deles e o que a pesquisa diz sobre como revertê-los. O primeiro é o que eu chamo de a dependência do gatilho externo. É quando a melatonina deixa de ser um apoio eventual e passa a ser o único sinal que o corpo reconhece como hora de dormir. O comportamento é simples: tomar o comprimido toda noite, deitar e esperar que o corpo obedeça ao comando externo. Com o tempo, semanas, meses, às vezes anos, o ritual da pílula substitui os sinais naturais que o corpo usava para preparar a transição para o sono. A sonolência natural que vem com o escurecer, a queda gradual da temperatura corporal, o aumento da adenosina, a substância que o cérebro acumula ao longo do dia e que cria a pressão natural para adormecer. Parece inofensivo porque a melatonina é vendida como suplemento natural, sem receita, em doses pequenas. A maioria das pessoas nunca associa algo tão simples a um problema. Mas pesquisas sobre dependência de gatilhos externos sugerem que, com o uso prolongado, o cérebro reduz gradualmente sua própria produção de melatonina endógena, o hormônio que o próprio corpo fabrica em resposta ao escurecimento natural. O resultado é um ciclo em que, sem o comprimido, adormecer fica progressivamente mais difícil. E com o comprimido, o sono fica dependente de um sinal artificial que não tem a mesma curva natural, a mesma intensidade, nem o mesmo timing do hormônio produzido pelo próprio organismo. A pessoa passa a dormir, mas com um sinal de qualidade inferior ao que o corpo poderia produzir sozinho, se as condições fossem as certas. E o sono profundo, que depende de sinais biológicos precisos e bem calibrados, fica comprometido antes mesmo de começar. Mas esse não é o único hábito que está sabotando o seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo mundo faz antes de deitar.
O segundo padrão é o ruído térmico ignorado. Comportamento: manter o quarto na mesma temperatura durante todo o ano, sem ajustar para a faixa que o sono profundo realmente precisa, geralmente entre 18 e 20 graus Celsius. Cobertores pesados, pijamas quentes, aquecedores ligados no inverno, ou simplesmente ignorar que a temperatura do quarto tem qualquer relevância para a qualidade do sono. Por que parece inofensivo? Porque o conforto térmico parece subjetivo. Se estou com frio, me cubro mais. Se estou com calor, descubro. Parece que o corpo regula sozinho e que o importante é estar confortável, não estar numa temperatura específica. O problema é que o sono profundo não funciona assim. Evidências de pesquisa sobre termorregulação e sono indicam que a entrada na fase N3, o sono profundo restaurador, depende de uma queda específica na temperatura corporal central durante as primeiras horas da noite. Essa queda é um dos principais gatilhos biológicos para que o cérebro abandone o estado de vigília leve e entre nos ciclos mais densos. Quando o ambiente está quente demais ou quando a temperatura flutua ao longo da noite, o corpo não consegue completar essa queda com eficiência. O sono fica mais leve, os ciclos se interrompem mais cedo e a fase restauradora, que deveria ocupar uma parte significativa das primeiras 3 a 4 horas da noite, é comprometida antes de atingir sua duração ideal. Depois dos 55, essa sensibilidade térmica aumenta. O sistema de termorregulação fica menos eficiente em compensar variações externas, o que significa que o ambiente precisa colaborar mais ativamente para que o corpo faça o que precisa fazer durante a noite. Um quarto alguns graus mais quente do que o ideal pode não parecer grande coisa, mas para o sono profundo, essa diferença pode ser a fronteira entre um ciclo completo e um ciclo interrompido antes do tempo. E o terceiro erro? É o que mais me surpreende quando falo com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. O terceiro padrão é o esforço às avessas. Comportamento: tentar forçar o sono profundo ficando mais tempo na cama. Deitar mais cedo. Ficar na cama depois de acordar antes do despertador, esperando voltar a dormir. Evitar levantar no meio da noite para não perder o sono. Compensar uma noite ruim ficando na cama até mais tarde na manhã seguinte. Por que parece razoável? Mais tempo na cama parece ser mais oportunidade para o corpo descansar. A lógica de se ficar deitado, eventualmente durmo mais, parece intuitiva, e é exatamente o que a maioria das pessoas faz quando sente que o sono está insuficiente. Mas pesquisas sobre pressão homeostática do sono indicam que o oposto é verdadeiro. O sono profundo depende de um acúmulo suficiente de adenosina, uma substância que o cérebro produz ao longo do período de vigília. Quanto mais tempo acordado, maior a pressão. Quanto maior a pressão, mais facilmente o cérebro entra e permanece nos ciclos profundos quando finalmente dorme. Quando a pessoa fica na cama mais tempo do que o necessário, seja dormindo pouco e ficando deitada, seja compensando no fim de semana, ela dilui essa pressão. O cérebro não acumula adenosina suficiente para entrar nos ciclos profundos com eficiência. O resultado é o oposto do desejado: mais tempo na cama, sono mais fragmentado, menos profundidade real. Com o tempo, o corpo aprende que a cama não é necessariamente o lugar onde o sono profundo acontece e passa a ativar automaticamente um estado de alerta leve ao deitar, exatamente o contrário do que se precisa para entrar nas fases restauradoras. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante.
As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que você entende o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. Roberto, 67 anos, comerciante aposentado de Ribeirão Preto, tomava melatonina há quase 2 anos. Começou com meio comprimido, foi para 1 inteiro, depois para 2. Dormia, mas acordava todo dia com a sensação de ter dormido mal, cabeça pesada, ânimo baixo, sem energia até o meio da tarde. O quarto ficava com o aquecedor ligado, porque a esposa sentia frio. Ele dormia com cobertor grosso, mesmo no inverno ameno do interior. E toda noite, antes de dormir, ficava na cama por mais de 1 hora, às vezes rolando, às vezes com o celular, esperando o comprimido fazer efeito. Quando alguém perguntava se estava bem, ele respondia: "É coisa da idade. O problema nunca foi a melatonina, foi o que estava ao redor dela." A primeira mudança é o ciclo de redução gradual. Não se trata de parar a melatonina abruptamente. Isso raramente funciona e pode tornar as primeiras noites mais difíceis do que precisam ser. A abordagem que evidências de pesquisa sugerem ser mais eficaz é a redução progressiva ao longo de 2 a 3 semanas. Na prática, cortar a dose pela metade na primeira semana, reduzir para 1/4 na segunda e na terceira semana deixar o corpo retomar os sinais naturais com o suporte de um ritual de transição consistente. Luz baixa, temperatura reduzida, sem telas nos 30 minutos anteriores ao sono. Por que isso funciona? Pesquisas sobre neuroadaptação sugerem que reduções graduais permitem que os receptores do sistema responsável pela sinalização do sono readaptem sua sensibilidade sem o choque da retirada abrupta. O objetivo não é eliminar a melatonina a qualquer custo, é restaurar a produção endógena como sinal primário, com o suplemento funcionando apenas como apoio eventual quando necessário, não como condição para adormecer. Como começar esta noite? Tomar apenas metade da dose habitual, sem compensar depois se o sono demorar mais do que o costume. Criar um ritual fixo de 20 minutos antes de dormir. Reduzir as luzes da casa, desligar as telas, baixar a temperatura do quarto. Esses sinais ambientais são o que estimula o corpo a retomar sua própria produção do hormônio e, com o tempo, eles se tornam mais eficazes do que qualquer dose artificial. Muitos relatam que nas primeiras noites há uma leve dificuldade maior para adormecer, o que é esperado e faz parte do processo de readaptação. Na segunda semana, boa parte das pessoas começa a notar que adormece sem precisar esperar o comprimido agir. O sono começa a se reorganizar em torno de sinais internos, e essa mudança, quando acontece, costuma ser sentida na qualidade da manhã. A próxima mudança pode ser usada junto com a primeira, e para muitos é onde a diferença fica mais visível. A segunda mudança é a janela fria. Ação: reduzir a temperatura do quarto para entre 18 graus Celsius e 20 graus Celsius nos 30 a 40 minutos antes de dormir e mantê-la estável durante toda a noite. Usar cobertores mais finos se necessário, mas priorizar o ambiente fresco ao invés do calor do cobertor. Por que funciona? Evidências de pesquisa sobre termorregulação circadiana indicam que a queda da temperatura corporal central é um dos principais gatilhos fisiológicos
para a entrada e manutenção das fases profundas do sono. Quando o ambiente colabora com essa queda, ao invés de resistir a ela, o corpo completa os ciclos com mais eficiência, especialmente nas primeiras 3 a 4 horas da noite, que concentram a maior parte do sono N3 restaurador. Depois dos 55, o sistema de termorregulação precisa de mais suporte ambiental para realizar essa queda de forma eficaz. Um quarto poucos graus mais frio do que o habitual pode ser a diferença entre um ciclo que completa e um ciclo que interrompe na metade. Como implementar esta noite? Abrir uma janela ou ligar o ar-condicionado 30 minutos antes de dormir. Se o clima não permite resfriamento direto, um banho morno, não quente, cerca de 1 hora antes, ajuda o corpo a acelerar a dissipação de calor pela superfície da pele, o que provoca a queda da temperatura central que o sono profundo precisa. Trocar cobertores pesados por opções mais finas, que permitem ajuste ao longo da noite sem aquecer demais o ambiente. Muitos relatam que na primeira semana com temperatura regulada já notam diferença na continuidade do sono, menos interrupções nas primeiras horas, que são exatamente as mais restauradoras. O sono não fica necessariamente mais longo, fica mais denso. E a terceira mudança é a que une tudo e que a maioria das pessoas nunca considera porque parece pequena demais para fazer diferença. A terceira mudança é a compressão inteligente. Ação: definir um horário fixo para levantar e cumpri-lo todos os dias da semana, incluindo fins de semana. Não compensar com cochilos longos durante o dia. Manter a janela de sono consistente, mesmo que o adormecimento tenha demorado na noite anterior. Por que funciona? Pesquisas sobre regulação homeostática do sono indicam que a consistência do horário de despertar é o principal mecanismo para acumular pressão de sono de forma eficiente. Quando o horário de levantar é fixo, o cérebro calibra automaticamente o ciclo. A adenosina que se acumula ao longo do dia é maior, o adormecimento fica mais natural e os ciclos profundos das primeiras horas ficam mais densos e mais completos. É exatamente o princípio oposto de ficar mais tempo na cama para dormir mais. A lógica contraintuitiva aqui é importante de entender. Ao comprimir levemente a janela de sono, dormindo menos tempo, mas em horários consistentes, o cérebro passa a usar esse tempo de forma mais eficiente. Menos tempo na cama com ciclos fragmentados, mais tempo em sono verdadeiramente profundo. Como implementar esta noite? Definir hoje o horário de levantar amanhã e nos próximos 7 dias, mesmo que durma mal esta noite, mesmo que o fim de semana convide a ficar na cama até mais tarde. A inconsistência de horários, especialmente a recuperação do sono nos fins de semana, é um dos principais sabotadores do sono profundo após os 55, porque ela reinicia o ciclo de desregulação toda semana. A melhora com essa mudança costuma ser progressiva. Na primeira semana, muitos relatam dificuldade para cumprir o horário nos dias de sono ruim. Na segunda e na terceira semana, boa parte observa que tanto o adormecimento quanto a profundidade do sono começam a se estabilizar. O corpo reconhece o padrão e passa a preparar o sono com antecedência, sem precisar de sinal externo para isso. Vera, 61 anos, professora universitária aposentada de Belo Horizonte, decidiu fazer um experimento depois de perceber que a melatonina havia se tornado um ritual vazio. Reduziu a dose pela metade na primeira semana. Nas primeiras 3 noites, demorou mais para adormecer, o que esperava e o que não a fez desistir. Na segunda semana, zerou o comprimido.
Começou a abrir a janela do quarto toda noite antes de dormir e passou a levantar sempre às 6h03, sem exceção, independentemente de como tinha dormido. No início da terceira semana, algo mudou. Não foi dramático, foi gradual. Ela começou a acordar alguns minutos antes do despertador e, pela primeira vez em muito tempo, sem aquela sensação de peso nos olhos. Não é que estou dormindo mais horas, ela disse. É que o sono que estou dormindo parece diferente. Lembra do Roberto que eu mencionei no início? O comerciante aposentado de Ribeirão Preto, que tomava melatonina há 2 anos e acordava todo dia com a cabeça pesada, que dormia com o quarto aquecido porque a esposa sentia frio, que ficava na cama mais de 1 hora esperando o comprimido agir. Se Roberto soubesse o que você sabe agora, que o quarto aquecido estava impedindo a queda de temperatura que o sono profundo precisa, que o tempo extra na cama estava diminuindo a pressão homeostática, que tornaria o sono mais denso, que a melatonina havia deixado de ser apoio para se tornar dependência. Ele teria tido acesso a noites diferentes muito antes. Você tem essa informação. E a diferença entre saber e mudar é pequena. É apenas a decisão de começar com uma coisa esta noite. Não precisa fazer as 3 mudanças ao mesmo tempo. Escolha a que parece mais acessível. A temperatura do quarto, talvez. É a mais simples de implementar ainda hoje. Ou o horário fixo de levantar amanhã. Ou a primeira semana de redução da melatonina. Uma mudança feita com consistência por 7 dias já é suficiente para começar a mudar o padrão. Testa as 3 mudanças por 7 noites seguidas: temperatura do quarto, horário fixo de levantar e a redução gradual da melatonina. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado, e isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.